Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, aos que nos assistem, nos ouvem. Poderia fazer algumas manifestações, mas ainda tenho o pensamento claro daquilo que norteou a minha vida pública e política ao longo dos anos, de decidir aquilo que tem que ser decidido em casa, no partido, na família, nesses devidos locais. Vou me ater a algumas manifestações aí que eu tive que sair na sessão anterior. Uma manifestação do presidente com relação a um programa Porteira Dentro, na sessão anterior. E concordo, assim, em gênero, número e grau, com algumas manifestações e satisfação das pessoas. É um programa tímido, simples, que teve a participação desse vereador e que teve a participação de outras pessoas, colegas, na criação desse programa. O Porteira Dentro, a sua essência dele, ele contempla mais do que isso, mas o básico dele foi olhado a construção de calçamento no acesso à propriedade e arredores das instalações. Problema esse que a gente visualizava todo ano, em algumas situações, como agora, de propriedades que tinham que ir 2, 3 vezes até, inclusive no ano, para resolver algum problema do arredor da instalação. E que agora, com o calçamento, está sendo resolvido. Com a participação do produtor, com a participação da prefeitura, de acordo com a venda ou a comercialização com nota fiscal de produtor do ano anterior, o produtor recebe uma quantia X de pedras que dá para construir X metros quadrados de calçamento. Até o momento, 17 produtores fizeram esse projeto. Não é uma coisa ruim, porque senão não ia ter essa procura. Temos mais 6 que estão inscritos ainda para fazer, da terceira inscrição que já foi feita. E o produtor participa com a mão de obra, o município com as pedras e com o serviço de máquina. E essa semana que passou ali, a gente teve mais a conclusão de um projeto onde se visualiza a realidade, a mudança da realidade dessa propriedade, no sentido de aspecto, de imagem, de prazer do produtor em ver aquela propriedade e também na questão econômica. Interessante, muito bom. E eu posso falar que tive a participação efetiva na construção desse projeto, junto com alguns colegas, e que está dando certo, está dando resultado. Preciso também me reportar com relação a 16 programas que viraram 18 projetos que estão funcionando a nível do município. E daí, o que nós estamos fazendo hoje, por exemplo, com relação a trabalhar o produtor, atingido ou não pelas enchentes? O FAPER foi reestruturado, foi remodelado, foi trabalhado para facilitar para o nosso produtor. Ele é um financiamento até 36 meses, sem juros. Está sendo disponibilizado nesse e em outros momentos para os produtores atingidos ou não por estiagem ou por enchentes, para desenvolver algum projeto, algum programa
na sua propriedade. Nós temos orçado em torno de R$400 mil, que tem no fundo, que é um fundo, tem mais do que isso, que se for querer usar mais, precisa suplementar alguma coisa, porque dinheiro nesse fundo já tem mais, mas que pode sim atender aquele produtor que tenha tido algum problema, ou aquele que não teve problema, mas que necessita de algum recurso. E nesse ano já são, se eu não me engano, 12 produtores contemplados, e a cada mês pensa-se em fazer alguns projetos, para não acumular muito num mês, ter que trabalhar e ter que desenvolver muitos projetos e liberar. O trabalho ele é técnico, burocrático, administrativo e também ali contábil de liberação. O que foi feito? Foi transformado o fundo, a quantia a ser liberada em URM, que a cada ano é reajustado. Foi criado mecanismos de facilitar para o nosso produtor e transformado, então, o projeto em simples. Qualquer produtor do nosso município tem essa possibilidade. Pode ter até 6 meses de carência ou até 36 meses para pagar. O que mais eu tenho que falar com relação a programas de todos aqueles construídos que a gente visualiza aqui, que talvez, quando se escuta discursos, não tem nenhum. Na meliponicultura e na apicultura, nós tivemos a liberação de mais de R$100 mil de incentivos. E estive visualizando a nível de comercialização de mel, que era quase que inexistente, está aparecendo. Tivemos problema de produção nesse ano, pelo excesso de chuva, que nós íamos ter bem mais de comercialização, mas mesmo assim, nós vamos ter um salto significativo e 15 apicultores, mais 6 meliponicultores atendidos. Então, assim, são alguns programas, alguns projetos que são programas de desenvolvimento da cadeia produtiva da agricultura, que se somam aos demais, que ao longo das sessões, ao longo dos dias, a gente vai trabalhar. Com relação ao que foi falado de contratações emergenciais, opinião clara de quem assistiu, pessoas serem chamadas da seleção que fizeram e que pensaram uma vez, 2 vezes ou mais, e pelo curto tempo da seleção, não assumiram. Alguns levaram todo o tempo que tinham para desistir. Isso sim, a redução do tempo causou, sim, problemas e dificuldades com relação àqueles que poderiam ter sido chamados, que viriam trabalhar aqui a nível de município, se o tempo fosse 1 ano, mais 1 ano. Com relação ao número de projetos, com relação à contratação emergencial, sim. Se tu faz um projeto para 1 ano, mais 1 ano, 2 anos, ou se tu tem para meio ano, mais meio ano, significa que para esses mesmos cargos tu tem que fazer o dobro de projetos, o dobro. Então, nesse sentido, sim, nós tivemos problemas, não só na questão do número de projetos, mas também naquelas pessoas que teriam que largar um serviço. Tem uma pessoa que teria que largar um serviço aqui numa Laticínios, para ficar 6 meses e mais 6 meses. Ela assim não o fez. E assim em outros casos. Então, assim, é sim desgastante tu encaminhar o dobro de projetos, é sim desgastante tu trabalhar, tu criar expectativa e entrar num serviço para trabalhar menos tempo do que o dobro. Então, é uma posição que eu tenho desde o início. Na gestão anterior eu estava aqui, e nós votávamos, sim, a contratação emergencial, mesmo que não era emergencial, para 1 ano, mais 1 ano. Seria isso para hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador Locatelli. Eu convido o vereador Divan para assumir a mesa, enquanto eu